No ano de 2019, o planeta passou pela pandemia do coronavírus, que é um vírus que afeta o sistema respiratório, fazendo com que aqueles que sejam infectados por eles passem por dificuldades de respiração, tosse, entre outros sintomas parecidos. E um dos grandes problemas do coronavírus, além do seu alto índice de contágio e de mortalidade, é o fato de que muitos daqueles que estão infectados por ele precisam, precisam de equipamentos de respiração, tais como respiradores hospitalares, principalmente nos casos mais sérios. Porém, os casos mais leves de coronavírus, os pacientes também passam por dificuldades respiratórias. Só que não é uma dificuldade que necessita tanto de um aparelho como respirador hospitalar. Portanto, para isso, nós pensamos em desenvolver um respirador portátil que você pudesse ter em casa e até se locomover dentro de casa ou ir para algum lugar próximo levando esse respirador. Como é um respirador que vai ser utilizado de forma majoritariamente em casa, na sua própria residência, ele não precisaria ter uma série de fatores, de componentes que um respirador hospitalar possui, tais como filtros para bactérias, outros tipos de micro-organismos. Esse filtro existe já que os hospitais são um local que existe um alto índice de contaminação por esses vírus, já que existem várias pessoas doentes dentro desse local. Porém, até começar a pandemia do coronavírus, os hospitais não tinham muito desses respiradores porque não tinha demanda, não era tão necessário. Aí depois que a pandemia surgiu, houve um déficit muito grande desses aparelhos. Esses tipos de respiradores que são produzidos, eles são grandes, eles são caros e eles são muito pesados. Existem pessoas com treinamento para conseguir manuseá-lo em hospitais, então é por isso que eles não eram tão utilizados assim. Como explicado nessa tabela aqui, basicamente os materiais que compõem o respirador são MDF para fazer a caixa onde o respirador ficará, um cooler que será responsável por fazer a ventilação do aparelho. Também irá ter um tubo no qual será conectado a parte externa do nosso aparelho, fazendo com que ele chegue até a máscara. Uma espuma para fazer a filtração do pó e de outros materiais que possam entrar pelo ventilador. Uma máscara daquelas de inalação mesmo, para proporcionar uma melhor utilidade do aparelho para o usuário. E também uma válvula que é para realizar a expiração do ar. Para realizar a formulação do projeto, foram usadas fórmulas de movimento circular uniforme e também de eletrodinâmica. Como essa fórmula aqui, para calcular a velocidade angular que o cooler atingiria para realizar a ventilação do respirador, e também essas duas fórmulas de eletrodinâmica, que foram utilizadas para calcular respectivamente a resistência do circuito e também para calcular a potência do aparelho. Considerando que um humano adulto respira entre 5 a 12 litros de oxigênio por minuto, era necessário descobrir se o nosso cooler poderia disponibilizar essa quantidade de oxigênio para o paciente. Portanto, foi utilizado o valor encontrado na ficha técnica do produto de 42,3 pés cúbicos por minuto, que é o valor de vazão do fluxo de ar do produto. Foi transferido essa unidade para litros por minuto, o que deu uma quantidade de 1.223 litros por minuto. Portanto, isso é mais do que necessário para uma pessoa respirar com tranquilidade. Também foi calculada a velocidade do ar utilizando essa fórmula, onde Q é a vazão do produto, o fluxo de ar, e também A é a área do cano onde o ar vai ser transportado. Também foi utilizado essa fórmula para calcular a força do vento e também essa outra fórmula para calcular a pressão do ar. Durante o ano de 2020, nós presenciamos que o uso de respiradores é muito importante para o combate a doenças respiratórias. E pudemos presenciar também que a quantidade desses equipamentos que estão disponíveis para o uso não supre a demanda atual durante a pandemia do coronavírus. Também com esse trabalho nós pudemos aprender um pouco mais sobre todos os aspectos físicos que envolvem o funcionamento de um respirador, tanto da parte de física do movimento quanto também da parte de eletricidade e aplicações.